Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia. Estarei aqui hoje junto com vocês ministrando mais uma aula de Geografia. Mas antes de começar nossa aula de Geografia, gostaria de iniciar com uma frase muito legal do nosso saudoso Paulo Freire, que diz que educação não muda o mundo, educação transforma pessoas. Pessoas mudam o mundo. Uma frase muito legal, não é? Na aula de hoje de Geografia, nós iremos falar um pouquinho sobre o conteúdo da formação do planeta Terra, das estruturas da Terra, dos movimentos das placas tectônicas e da formação das grandes cordilheiras. É claro que, vinculado a essa aula, nós iremos inserir uma quantidade enorme de informação que irá, sobretudo, engrandecer o nosso conteúdo e dar mais conforto de conhecimento para os nossos telespectadores, tá bom? Vamos lá? Primeiro momento da aula, próximo slide. É claro que para a gente falar da estrutura da Terra, da formação do universo, nós precisamos nos remeter como que tudo surgiu. É claro que quando nós falamos como tudo surgiu, é preciso lembrar das teorias. É claro que eu não vou pegar aqui todas as teorias, que nós ficaríamos aqui tempos e tempos fazendo isso, né? Vamos colocar a teoria mais aceita, que é a teoria que está nos livros didáticos, que é a teoria mais estudada e, nesse momento, é a teoria, de certa maneira, vigente na construção científica mundial, tá certo? Essa teoria no qual eu estou me remetendo é a teoria do Big Bang. O que é a teoria do Big Bang, na realidade? É a grande explosão, quando tudo começou. Há 13,9 bilhões de anos atrás, a ideia e a teoria primordial é que o universo era uma massa condensada e, no superaquecimento, houve uma grande explosão, o Big Bang. Essa grande explosão, na realidade, começou a se diluir, a trafegar pelo espaço e pelo universo e dar formação, então, às galáxias, da formação às estrelas, aos planetas e subsequente a tudo que existe no nosso universo. E se formou, então, a nossa Via Láctea, que é onde que fica o planeta Terra, é onde fica o nosso Sol, a nossa estrela guia, a nossa estrela mãe, tá certo? Só para lembrar, evidentemente, o Big Bang é uma teoria mais aceita, né? É uma teoria que foi desenvolvida na primeira metade do século XX por um padre belga que teve, nos seus primeiros estudos astrológicos, né, astronômicos, deduziu então que havia uma expansão do universo. E aí a teoria do Big Bang. Evidentemente que depois se desenvolveu outras teorias, né, subsequente a isso, mas a teoria hoje mais aceita da formação do universo, sobretudo dos planetas, tem a ver primordialmente com a teoria do Big Bang, com a grande explosão. Certo? Vamos lá, próximo slide. Olha que legal. A conjuntura da Via Láctea, sobretudo os planetas, né, circundando o Sol. O Sol é fixo, o Sol é estático, não é? Ele fica ali parado enquanto os planetas, né, circulam esse Sol. Tá certo? Repare uma questão bem interessante, é que na própria imagem temos 8 planetas. O Plutão, né, virou um planetóide. O Plutão saiu da linha dos 9 planetas. Por quê? Porque ele é tão pequeno, a comunidade científica disse, olha, ele está mais para um tipo de asteroide, para um planetóide, que é propriamente para um planeta. Não é? A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, bem pequenininho, em relação aos planetas que nós falamos, planeta gigante, né? Que é Júpiter, Saturno. Aqui a Terra está escrito Terra, na realidade, porque é uma tipologia em espanhol, né? Olha como é perfeito. E aí, só para engrandecer o nosso conhecimento, uma informação que eu acho que é muito relevante é dizer, por que existe vida na Terra? Legal? Por que existe vida? Quer dizer, muitos já se perguntaram por que existe vida na Terra. A resposta quântica é muito simples. A Terra, ela tem a distância quântica perfeita do Sol, que faz com que os outros planetas não tenham. Essa distância quântica foi a distância que fez originar nas nossas condições terráqueas
a energia primordial, a luz essencial, o vento, a água. O que eu quero dizer para vocês é que essa distância quântica entre a Terra e o Sol é a distância perfeita para que houvesse a possibilidade de originar vida na Terra. Por que nos outros planetas não há? Porque nós não temos essa distância. A energia que entra para dentro da Terra, 0,0,1, é energia essencial. Se a Terra deslocasse milimetricamente do seu eixo central, provavelmente exterminaria a vida na Terra. Que perfeição, muito legal, não é? Essa distância quântica entre a Terra e o Sol é justamente que faz ter vida na Terra, não é? Tem hora que a gente fica imaginando, poxa vida, existe vida em outros planetas? Olha, eu acredito que sim, né? Seria muita prepotência dizer que não, mas teria que haver também uma distância quântica, a mesma distância entre planeta e Sol, planeta e estrela-mãe. Tá certo? Muito legal, né? Passando para o próximo slide aqui, só para lembrar, é essencial no processo de aprendizagem da geografia a questão audiovisual. A imagem é tudo dentro da geografia, tá certo? Então, até na hora de estudar, sempre tende a interagir com a imagem. A imagem é fundamental nesse processo de aprendizagem. Eu gostaria de apresentar para vocês, meus amigos, meus alunos, né, e todos que nos assistem nesse momento, gostaria de apresentar a Terra. Poxa, mas é claro, você deve estar perguntando, mas eu já conheço o planeta Terra. Pô, mas eu estou usando a tipologia planeta Terra. Eu dando uma observada aqui, eu começo a imaginar, mas tem mais água do que terra? É verdade. Então, na realidade, teria que ser planeta água. 70% da composição do nosso planeta é composto de água. Muito legal. Só 30% é terra. É a parte litosférica, é a parte de rocha. Então, na realidade, é planeta água, planeta azul. Muito legal, né? E você sabia que para dar uma volta completa em torno da circunferência da Terra, você teria que rodar 40 mil quilômetros? É muitos quilômetros, não é? Você sairia de um ponto, circulava a Terra e voltava pelo mesmo ponto, 40 mil quilômetros. Muito legal, né? E você sabia, outra informação muito legal e muito relevante, que a Terra gira a 1.666 km por hora? Puxa, mas como que eu percebo isso? No movimento aparente do Sol. Na realidade, a hora que a Terra está fazendo esse movimento, o Sol está de leste a oeste. Mas eu não consigo perceber isso. É porque a Terra é tão grande que o seu eixo não te dá essa impressão unitariamente. Mas da intercalação do Sol, você consegue compreender que a Terra está girando a 1.666 km por hora. Por que ela tem que girar essa velocidade? Porque se ela não girasse nessa velocidade, ela não conseguiria fecundar um dia e uma noite em 24 horas. Legal. Conhecia essa informação? Legal, não é? Vamos passar para frente? Próximo slide. Poxa, uma imagem aqui muito legal. Uma metamorfose da Terra. Que loucura! Eu apresento para vocês o novo planeta Terra. Esse é o novo planeta Terra. Bom, novo? A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Não é tão novo assim. Mas essa é a forma exata da Terra. Uma forma que nós conhecemos como geóide, geodal. Por quê, professor? Mas a Terra não é uma esfera perfeita? Não. Não é uma esfera perfeita. A Terra ela é toda deformada. Por que ela é deformada, professor? Eu não estou entendendo agora. Muito simples. No movimento de rotação, a Terra girando a 1.666 km por hora, há uma deformação da sua estrutura. Imagina isso num processo giratório em 4,6 bilhões de anos. A Terra ela é toda deformada. Portanto, os seus eixos norte e sul é mais estreito do que os eixos leste e oeste, ou seja, ela é mais larga horizontalmente do que verticalmente. Consegue compreender isso? O que eu quero dizer para vocês é que a verdadeira forma da Terra é justamente a Terra do slide, num sistema geóide, num sistema todo morfatizado, ou seja, ela é toda deformada, porque a noção que nós temos, né, que é ensinado para as nossas crianças, para os nossos jovens, é que a Terra é uma esfera arredondada, perfeita.
Não é. Eu gostaria de dizer para vocês que não é. Ela é toda deformada. Na realidade, é uma esfera que nós chamamos de geóide, ou seja, é toda deformada. Essa é o nosso verdadeiro planeta Terra, tá bom? Legal essa informação, né? Próximo slide aqui para a gente conhecer um pouquinho. A estrutura da Terra. Poxa, não dá nem para imaginar, mas como que o homem perfurou até lá no núcleo? Não tem como perfurar. A cada 30 metros de profundidade, nós ganhamos 1 grau geotérmico. Isso significa o seguinte, que a cada 30 metros que você perfura, vai aumentando a temperatura vai aumentando de forma abrupta, que não tem como, derrete, não é? O homem já fez experimento. Na Segunda Guerra Mundial, os russos na província de Kolo, lá perto do Ártico, furaram 12 mil metros. Quando eles chegaram a 12 mil metros, a temperatura estava 180 graus centígrados. Positivo. Aquilo derretia tudo. É impossível. Professor, mas venha cá. Se é impossível, então, conhecer o núcleo da Terra, como que o homem conhece, então, as camadas que existem nas profundezas da Terra? A partir dos movimentos tectônicos, a partir dos terremotos, das fendas e das emissões de energia, o homem então passou a captar essas energias a partir dos terremotos com um aparelho chamado sismógrafo. E esse aparelho, ele consegue captar o tipo de onda que é emitido no núcleo, ou seja, nas profundezas. Na hora de um terremoto, de um abalo sísmico, emite ondas e o homem capta essas ondas. Simultaneamente, ele consegue catalogar, jogar essas ondas em números e definir que tipo de material que emitiu aquele determinado tipo de onda. Ou seja, um material pastoso emite um tipo de onda, o material sólido emite outro tipo de onda e o material mais líquido emite outro tipo de onda. Na realidade, a partir de um estudo, da sismografia, ou da sismologia, ele conseguiu, então, catalogar e definir o que tem no núcleo da Terra. Evidentemente que é um estudo, é os estudos avançados hoje, vinculado à nossa tecnologia, tá certo? Legal isso, né? A Terra é composto, basicamente, é claro que nós não vamos entrar aqui em detalhe, nós ficaríamos toda uma aula para falar um só assunto, mas a Terra é composto pela crosta, pelo manto e pelo núcleo. Você tem a crosta, que equivale, que é a parte litosférica, que é a parte sólida, que equivale onde nós vivemos, os continentes, as placas tectônicas, é a parte sólida, é onde o mar se assenta, é onde os continentes se assentam. Temos o manto, que é a parte gasosa, que é a parte pastosa. Eu falei gasosa, pastosa, que é a parte líquida. À medida que vai aprofundando, essa massa vai ficando mais densa, mais condensada, mais quente. E a parte do núcleo, a parte nuclear, que é a parte do centro da Terra, é sólido. Você tem o núcleo externo, que é pastoso, e o núcleo interno, que é líquido. E o núcleo interno, que é sólido, é sólido. O que acontece? Ele é tão quente, mas tão quente, que estudos similam que o núcleo da Terra a temperatura equivale à temperatura do Sol. E é justamente essa temperatura que auxilia para a Terra não esfriar. Se não houvesse a temperatura do núcleo da Terra, a Terra gelaria rapidamente, simultaneamente. Não haveria vida na Terra. O núcleo da Terra é extremamente quente e é o que nos auxilia, então, na nossa sobrevivência e manter a temperatura térmica do nosso planeta. Próximo slide. Essa imagem aqui ela é muito legal porque ela mostra a parte pastosa da Terra gerando pressão sobre a parte litosférica, sobre as placas tectônicas. O que eu quero dizer para vocês é que a parte pastosa, conhecida como astenosfera, que é essa parte que fica debaixo da litosfera, debaixo do continente, ela gera pressão. Seria mais ou menos uma panela fervescendo, um angu ali gerando energia.
e o assoalho assentado, e balançando, e balançando, e balançando, gerando energia. E ela faz com que essas placas tectônicas, ora vai para um lado, ora vão para outro e ora se encosta, acontecendo e ocasionando os grandes terremotos. Isso é no mundo inteiro. O mundo inteiro é composto parecidamente com a mesma feições. Vamos caminhar para o próximo slide. Aqui na realidade temos a formação dos continentes. Em 1920, um cientista conhecido como Alfred Wegener, ele na realidade propõe a deriva continental, que é a deriva dos continentes, que é a formação dos continentes. A princípio ele fala que o continente, lá no passado, nós temos a escala geológica, Azoico, Proterozoico, Cambriano, Ordoviciano, e aí uma longa escala, mas só para principiar esse assunto, lá atrás, o continente, ou seja, o nosso planeta era composto por um só continente, conhecido como Pangeia, um só continente. E com essa pressão interna do núcleo da Terra, com essa parte pastosa, quente, começou então a gerar atrito nessa grande rocha que chamava Pangeia e subsequente se dividiu a Pangeia, criando então dois supercontinentes, a Laurásia e a Gondwana. E subsequente um só mar chamado de Pantalácio entra no meio dessa separação, formando então outro oceano, que na realidade se deu origem a vários oceanos. O mais importante dessa informação é entender a deriva continental, que na realidade é um grande bloco que com o tempo se rachou, se transformou em dois e consecutivamente foi se transformando em outros continentes, aí até as feições do nosso continente atual. Repare que os oceanos também se formaram dessa maneira. Uma informação importante para vocês que todos os oceanos são os mesmos. O Pacífico é o mesmo Oceano Atlântico, que é o mesmo Oceano Índico, que é o mesmo Oceano Ártico, que é o mesmo Oceano Antártico. Por que é o mesmo oceano? Porque as águas são as mesmas. Nós só definimos os nomes dos oceanos para ficar mais fácil o processo de localização. Qual o oceano que banha a costa brasileira? É o Oceano Atlântico, então fica mais fácil até na hora de dizer, falou, olha, o mar ou oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. Consegue compreender essa informação? Legal, não é? Próximo slide. Repare, à medida que esse grande bloco, a Pangeia, foi separando, foi dando origem às grandes placas tectônicas, as 12 grandes placas tectônicas. Então, na Europa, você tem uma placa onde se acentua a Europa. Na América do Sul, você tem a grande placa sul-americana. Na América do Norte, a placa norte-americana, a placa euroasiática, a placa europeia e daí por diante. Por que no Brasil não tem terremoto? Aposto que você sabe, né? É porque o Brasil se localiza em cima de uma grande placa conhecida como placa sul-americana. Não tem rachadura, não tem fenda. Portanto, essa placa balança e ela está caminhando em direção a oeste, mas ela se movimenta, ela não tem rachadura, ela não tem fenda, portanto não tem atrito. Mas pode ser que você deve estar perguntando, mas olha, algum tempo atrás aí teve um terremoto aqui no Brasil. Na realidade não foi um terremoto, foi um abalo sísmico que aconteceu lá no meio do Oceano Atlântico, entre a placa africana e a placa sul-americana, que o epicentro emitiu ondas sísmicas que chegou até uma pequena parte do Brasil. Mas no Brasil não tem terremoto justamente porque nós não temos encontro de placa. Legal, né? Saber. Agora, uma outra curiosidade em relação a isso, vamos pegar o Japão. No Japão há 3 terremotos diariamente. Professor, mas eu não vejo isso na televisão. É porque são terremotos de baixa magnitude. O sismógrafo pega esse terremoto, mas está lá na escala 1, 2, que não dá nem para pressentir, né? Por que isso acontece lá? Porque o Japão, ele fica em cima, basicamente, de 3 placas tectônicas, 3 rachaduras. Então, aquilo ali se movimenta 24 horas, gerando esses abalos sísmicos. Isso acontece no Japão.
Na Cordilheira dos Andes também, aqui na América do Sul, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Na Cordilheira dos Andes, que é a placa, é o encontro da placa sul-americana com a placa násica, acontece 8, 9 terremotos diariamente, porque eles estão justamente no encontro das placas tectônicas. Nos Estados Unidos, tem um filme muito legal que chama Falha de San Andreas, que mostra justamente uma fenda ali no estado da Califórnia, naquela região ali, eles estão esperando um grande terremoto, porque sabe que ali é um encontro de placa e essas placas são placas convergentes, são placas que se chocam, tá certo? Aí uma outra questão, como que se formou as grandes cordilheiras? Próximo slide. Olha que legal, eu peguei aqui para vocês a Cordilheira dos Andes, que é a cordilheira mais próxima aqui de nós. A Cordilheira dos Andes é uma das cordilheiras mais altas do mundo. Chega a 7.000 metros de altura. Você tem a maior cordilheira do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia, né? O Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, a 8.848 metros de altura, né? Acima do nível do mar. Lá tem o abutre do Himalaia, aquele pássaro que voa mais alto do mundo. É porque ele mora lá em cima. Ele desenvolveu uma bolsinha de oxigênio, quando ele quer respirar, ele vai lá embaixo, enche a bolsinha de oxigênio e volta. Sobrevive de algumas bactérias. Lá nos Alpes do Himalaia, lá em Nepal, naquele pequeno paizinho que não é reconhecido, né? Aquele paizinho de monges, não é isso? Por que eu peguei aqui a Cordilheira dos Andes para mostrar para vocês? A Cordilheira dos Andes, na realidade, eu falei para vocês que as placas tectônicas se movimentam. Elas ficam se movimentando. Evidentemente que a gente só pressente nos grandes terremotos, mas elas estão ali se movimentando, porque elas ficam boiando por cima de uma lava pastosa, de uma lava chamada astenosfera, que é essa camada, e os continentes ficam ali, ora esbarram. Esse esbarramento acontece o terremoto. A Cordilheira dos Andes foi justamente isso. Foi um choque da placa sul-americana com a placa násica. A placa sul-americana muito grande sobrepôs a placa násica e formou então esse grande conglomerado de montanha que é a Cordilheira dos Andes. Uma informação muito legal para vocês é que no passado algumas civilizações andinas ficavam desesperadas porque lá em cima, lá no alto da Cordilheira dos Andes, havia nos grandes paredões fossilização de toda uma fauna marinha. E eles não conseguiam entender por que havia peixes fossilizados, caracóis, tudo que era marinho estava fossilizado lá em cima. E eles ficavam desesperados tentando entender. Diziam que era fúria dos deuses, que em algum momento o homem pecou, portanto o homem exterminou toda a vida na Terra. Era uma crença. Depois, evidentemente, com o processo tecnológico, com o avanço da geografia e com os estudos das placas tectônicas, se percebeu que justamente o alto das Cordilheiras dos Andes era fundo de oceano. Portanto, no choque entre a placa sul-americana com a placa násica, essa cordilheira se forma, a borda da sul-americana se forma, tudo que está embaixo é jogado para cima, e aí então você encontra toda uma fossilização marinha naquela região. Legal essa informação, não é? Sabiam disso? Próximo slide aqui. Agora uma revisão da nossa aula. Deu para compreender? A formação do universo com Big Bang, lembra da grande explosão, poeiras cósmicas, estrutura da Terra. É composto pela crosta, manto e núcleo. E o núcleo exercendo pressão sobre o restante. E aí esse magma, essa parte chamada astenosfera, essa parte pastosa, gerando pressão sobre as placas tectônicas. Legal, não é? E os movimentos das placas tectônicas. E uma coisa muito interessante em relação ao movimento das placas tectônicas é dizer que só há cordilheira de vulcões, só há vulcões em regiões de encontro de placas. Mas é claro, aonde se espelha o magma é justamente nas fendas, e é justamente ali que acontecem os terremotos, e é justamente ali que tem os vulcões. E por último, a formação das grandes cordilheiras. Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, você tem na Europa, no Oeste, os Pirineus, e daí por diante várias formações. Um pouco da nossa história da Terra, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.